conversado com a direção da ISEC e disponibilizado, né, resolveu se disponibilizar também para as outras turmas da ISEC. Como as outras turmas, principalmente o pessoal da biomedicina, tem necessidade de horas complementares, é uma oportunidade que vocês têm para que contabilizem essas horas, além de adquirir o conhecimento, né, vocês também vão poder utilizar para contabilizar e fazer os seus relatórios. É um bate-papo, não é gravado, então vocês façam, quem tem a necessidade de relatório, façam as suas anotações, porque não será disponibilizado nenhum material posteriormente. O que mais que eu deveria falar para vocês? Eu acho que é isso. Hoje nós vamos ter esse bate-papo com o Dr. Sérgio Weisman, que ele já é professor convidado desde o início, desde a nossa primeira edição, né, do curso de pós-biomolecular. Ele é responsável por mais de uma disciplina. O doutor Sérgio é médico, cardiologista, nutrologista, com uma larga experiência, vasta experiência em medicina preventiva, e eu acredito que vocês vão amar, né, esse bate-papo, porque ele tem muito conhecimento e é uma pessoa também muito generosa, que adora compartilhar esses conhecimentos com todos ao redor dele, não só com os alunos, mas com os professores e com os amigos, e espero que vocês façam um bom proveito, né, dessa oportunidade. Se vocês tiverem perguntas que quiserem fazer, tá, vocês escrevam no chat para que eu possa ler, eu vou anotando, para que não fiquem coisas acumuladas, e mantenham os microfones, né, eles são mantidos desligados, eu vou anotando, e no finalzinho, se for possível, na medida, né, do que for possível, o doutor Sérgio vai esclarecendo você se houver alguma dúvida, tá bom? Fica com o senhor a palavra, doutor Sérgio, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco, e fico tão feliz, né, porque já era para a gente ter se encontrado antes, né, na nossa aula, que teve que ser cancelada, e mais que daqui a pouco a gente vai poder novamente marcar essa aula, e a gente vai ter a oportunidade de nos encontrarmos novamente, se Deus quiser. Bom, Vani, eu agradeço muito. Você está me ouvindo bem? Nós tivemos um pequeno problema técnico, eu quero só ter certeza que vocês estão me ouvindo. Eu estou ouvindo bem. Tá, e está me vendo também? Sim, perfeitamente. Tá, então eu quero primeiro agradecer a você o convite, quero dar um alô para o pessoal que está nos prestigiando com a conversa de hoje, e para aqueles que ainda não me conhecem, eu vou me fazer apresentar rapidissimamente, para não perdermos tempo, e tentarmos entrar na nossa temática de hoje. Eu sou médico, sou cardiologista, tenho especialização em nutrologia e me interesso há muitos anos na medicina preventiva e, logicamente, o trabalho que eu tenho procurado fazer é exatamente ligado a processos degenerativos e ao próprio envelhecimento. Nosso tema de hoje está ligado ao envelhecimento e com foco maior ao envelhecimento saudável. Então, vale a pena a gente fazer um comentário por alto, dizendo o seguinte: quando alguém procura conhecimentos na área de medicina preventiva, ou mesmo de estética de uma maneira geral, é claro que a intenção maior é esconder um pouco mais tudo aquilo que se mostra no processo do envelhecimento. Então, eu vou pedir para vocês, como nós tivemos um pequeno probleminha técnico hoje, e eu quero começar a apresentar para vocês uns slides que eu acredito que vão servir muito bem para ilustrar o que nós queremos falar, eu vou passar para esses slides e quero ver se vocês vão poder acompanhar como eu pretendo. Vani, me responde, por favor, se o slide está sendo projetado. Acho que está entrando, doutor Sérgio. Você está vendo o primeiro slide aí? Sim, entrou. Tá. Perfeito.
Então, eu vou passar para o pessoal já aquilo que eu quero mostrar. Vocês veem o seguinte: o que está escrito nessa primeira imagem é uma frase de uma jornalista americana que é uma pessoa muito ligada à estética, muito ligada a cuidados gerais, e ela escreveu: se eu soubesse que viveria tanto, teria cuidado melhor de mim. O que ela quer dizer com isso? Ela descobriu que ela pode viver mais do que se vivia antigamente. Então, nada mais lógico do que procurar dar mais cuidados a si próprio. Na verdade, todo mundo quer envelhecer, mas ninguém quer mostrar que está ficando velho, não é verdade? Então, a única maneira que nós temos de esconder o envelhecimento é morrer mais cedo. Então, vocês veem o seguinte: nessa imagem que nós estamos vendo, que é de um feto dentro do útero materno, é o período que nós nos sentimos mais confortáveis e, logicamente, nós estamos absolutamente bem protegidos. Acontece que um dia a gente sai desse ponto de proteção e nós nascemos, e todo mundo sabe que se nasce de uma maneira muito semelhante, todo mundo nasce muito parecido. O problema é que, à medida que o tempo vai passando, nós vamos tomando nossos caminhos. Tem alguns autores que, inclusive, dizem que, quando nós nascemos, nós somos excessivamente medíocres. Isso quer dizer o quê? Que, a partir de um certo ponto, vai depender de nós mesmos nos tornarmos capazes de ter direcionamentos na vida que possam valer a pena. Então, vocês veem o seguinte: nós temos um trajeto ao longo da vida para percorrer. Quando nós estamos aqui, nesse ponto, nós estamos super bem protegidos. Mas, à medida que nós vamos caminhando, desde a infância, a adolescência, o adulto jovem, até a velhice, cabe a nós tomarmos cuidados suficientes para fazermos com que todo esse caminho valha a pena. Então, vocês vão entender um detalhe claro: a única coisa que vem sem nenhum esforço é o envelhecimento. Então, cabe a nós tomarmos conta do nosso organismo para vivermos com melhor qualidade. Antigamente, eu me lembro muito bem, na época que eu me formei em medicina na faculdade, eu me lembro, eu tinha 20 e poucos anos de idade. Quando eu examinava uma pessoa de 50 anos de idade, eu estava examinando alguém muito velho para mim. E hoje, uma pessoa de 50 anos de idade, se ela estiver bem cuidada, ninguém vai saber se ela tem 35, 40, 50 ou até menos anos de idade, porque hoje uma série de fatores e muitos recursos, inclusive, podem nos ajudar a percorrer o caminho da vida com mais vitalidade e mais jovialidade. Então, vocês veem o seguinte: como é que aparecem os sinais do envelhecimento? Nós podemos, didaticamente, fazer uma pequena divisão. Primeiro, naqueles sinais físicos. O envelhecimento vai nos levando gradativamente à redução da nossa altura. Por quê? A cartilagem entre uma vértebra e outra vai degenerando gradativamente e uma vértebra vai se aproximando da outra, fazendo com que nós possamos diminuir de tamanho. Então, a redução de altura é um dos sinais físicos do envelhecimento. Começa a haver um aumento
da curvatura da coluna dorsal. Quer dizer, uma modificação de postura que faz com que a gente mostre realmente que o corpo está envelhecendo. Além disso, outros sinais vão aparecendo, como, por exemplo, o afinamento e a perda da pigmentação dos cabelos. O cabelo fica mais fino, mais ralo, mais rarefeito. Existe uma perda da elasticidade da pele e, no envelhecimento, existe o aparecimento frequente de manchas senis, principalmente no dorso das mãos e em outros lugares isolados do nosso corpo. Além disso, existem os sinais chamados funcionais do envelhecimento, que são vários, que podem estar presentes ou não, mas são a hipertensão arterial, a osteoporose, a imunodeficiência, que é a queda das defesas imunológicas, as disfunções hormonais, um retardo na motricidade, quer dizer, uma diminuição da capacidade de se movimentar, a intolerância aos sons de alta frequência, diminuição da capacidade visual, da acuidade visual e a redução da força muscular. Isso tudo faz parte daquilo que nós chamamos de sinais funcionais do envelhecimento. Mas o mais interessante é quando nós prestamos mais atenção nos chamados sinais psicológicos do envelhecimento. Primeiro, uma das coisas que se vê com muita frequência no indivíduo que está envelhecendo são manifestações depressivas. Muitas das vezes nós podemos dizer que o indivíduo idoso ele tende a ser deprimido simplesmente porque ele sabe que ele está envelhecendo. Muita gente não se conforma facilmente com o fato de envelhecer. Então, a depressão ou as manifestações depressivas são situações psicológicas do processo do envelhecimento. Além disso, existe o aumento do tempo de reações, o indivíduo idoso se lentifica muito mais, existe mais dificuldade em aprender novos vocabulários, existe uma redução, muitas vezes acentuada, inclusive, da capacidade de sintetização. É muito difícil, às vezes, para o idoso saber explicar determinadas coisas que antigamente ele explicava com mais facilidade. É muito comum a falta da atenção, é muito comum ele falar sobre os seus próprios problemas de angústia pessoal. Isso quer dizer que quando o idoso está muito lúcido e tendendo a ficar depressivo, ele tende a se vitimizar. Isto é, querer mostrar para os outros que ele não está bem, que ele está envelhecido, e querendo que os outros fiquem com pena dele por essa situação. Além disso, existem reduções de interesse e de perspectivas, além da tendência a ser dependente dos outros. Então, a gente para pensar e ver o seguinte: tudo isso que eu mostrei é muito comum de se ver no indivíduo que está envelhecendo com muita clareza. Mas aí vem uma pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos. Será que aquilo que nós conhecemos como envelhecimento normal realmente é normal? Eu quero dizer o seguinte: será que nós não podemos fazer nada para pisarmos no freio e diminuirmos a nossa velocidade de envelhecer? Então, cabe a pergunta: será que envelhecer normalmente
é realmente normal. E vamos deixar bem claro o seguinte: nada é mais individual do que envelhecer. Eu vou envelhecendo de uma maneira, os outros ao meu redor vão envelhecendo, cada um à sua maneira, e tudo vai depender das maneiras que nós vamos usar para fazer com que o nosso envelhecimento seja de melhor qualidade. Consequentemente, nós podemos claramente antever situações de um envelhecimento mais saudável e de boa qualidade. É isso que eu quero trocar ideias com vocês, para nós mostrarmos que é possível fazermos muita coisa para nós, no sentido de retardarmos o nosso processo de envelhecimento. Então, vejam bem, nós estamos vivendo numa fase que nós vamos chamar de vida moderna, que é muito diferente do que acontecia com as pessoas e com as famílias há 50 ou 100 anos atrás. E nós podemos ver que essa vida moderna que está em volta de nós e que nós fazemos parte dela, ela acaba trazendo grandes riscos à nossa saúde que antes não eram bem conhecidos. Então, nós vivemos, por exemplo, em ambientes muito agitados, nós vivemos muito comprometidos com uma série de obrigações e nós vivemos no meio de uma cultura moderna onde existe muita demanda sobre nós. Nós temos obrigação de acordar cedo, nós temos obrigação de desempenhar nossas funções, nós temos obrigação de atingir metas, nós somos cobrados para isso, e essa grande demanda acaba fazendo com que nós nos desgastemos muito mais. Então, vocês veem, por exemplo, aqui, hoje em dia, nós temos o hábito de fazer compras nos fins de semana. Por quê? Porque nós não temos, na maioria das vezes, tempo para sair às compras nos dias úteis da semana. Então, sábados e domingos deixaram de ser os antigos dias de descanso. Então, passamos a usar o sábado e domingo, se não for para trabalhar em casa, pelo menos para podermos ir ao supermercado, ir ao shopping, fazer compras. Isso tudo modificou rotinas que antigamente existiam e faziam com que as pessoas tivessem uma vida mais pacata. Hoje em dia, uma das coisas mais difíceis que se vê é das pessoas poderem fazer visitas a membros da família. Antigamente era muito comum, papai e mamãe levavam os filhos para visitarem os avós, visitarem os tios, os primos. Hoje em dia isso se torna cada dia mais difícil, porque a grande demanda sobre nós nos obriga a mudar a rotina. Então vocês veem que é muito comum as pessoas hoje, inclusive, levarem para casa trabalho para desempenharem nos fins de semana, porque não tem tempo e tem que entregar no início da semana. Além disso tudo, existe uma grande preocupação de se exaltar a própria juventude. Então, as pessoas estão preocupadas em fazer exercícios, as pessoas estão preocupadas em se vestirem melhor, em participarem de atividades competitivas, inclusive esportivas, e o resultado de tudo isso, com o passar do tempo, é um ritmo de vida extremamente corrido, onde as pessoas, com muita frequência, se sentem cansadas, desgastadas e realmente, muitas vezes, exaustas, incapazes até de ter prazeres outros que tinham antigamente. Então, vocês veem o seguinte: hoje nós vivemos no meio de grandes expectativas. O trabalho exaustivo,
a competição é intensa, e essa competição intensa, inclusive, está relacionada com os próprios pares que trabalham no mesmo local. Então, tudo isso é um fator muito grande, é uma soma de fatores grandes que desgastam muito o organismo. Existe uma grande necessidade pessoal de manter uma boa aparência física. Isso gera uma tensão constante e gera um desgaste permanente que faz com que as pessoas aumentem muito mais o seu grau de ansiedade. E existe, naturalmente, a intenção de se aproveitar a vida a cada momento. Então, essas grandes expectativas nos levam a um desgaste muito maior. Isso vai se traduzir de que maneira? Um estresse físico e mental constante, que nos obriga a pagar um alto preço. Então, vocês veem o seguinte, por exemplo, isso aí é apenas para ilustrar, numa corporação, num ambiente onde se trabalha, várias pessoas estão colocadas no mesmo nível de trabalho. Todos têm uma meta, todos têm um objetivo e todos são comandados por uma chefia que, logicamente, é exigente. Isso gera tensão, isso gera competição, isso gera desgaste e isso nos leva a ter problemas de sono, irritabilidade, alternando, inclusive, com depressão, o que leva a uma grande insatisfação, sensações frequentes de fadiga, cansaço e um efeito extremamente sério que hoje, no meio de uma pandemia que nós também estamos vivendo, esse estresse físico e mental constante nos leva também à imunodeficiência. Nós passamos a ficar menos resistentes do que nos períodos em que nós vivíamos com mais tranquilidade. Então, vamos entender que, a partir do momento que nós temos saúde, para nós entrarmos numa fase de doença, basta sermos vitimados por uma carga maior de estresse. Esse estresse, que nós muitas vezes não podemos impedir que ele apareça, ele nos faz cair da saúde para a doença com muito mais facilidade. Nós vivemos hoje num mundo tenso, num mundo muito tóxico, inclusive, em que o homem ele está envolto por um meio extremamente agressivo. A poluição ambiental, por exemplo, faz com que o homem respire mal. Hoje nós temos uma alimentação muito menos adequada, embora a informação exista para nós cumprirmos uma alimentação mais adequada, mas a correria do dia a dia nos faz lançar mão de muitos produtos que contêm conservante químico, muito agrotóxico, etc., principalmente produtos industrializados, fazendo com que o homem, no meio desse meio que ele vive, ele seja agredido a ponto de poder ter consequências dentro do seu organismo. E hoje nós vivemos num meio onde nós temos muita responsabilidade para cumprir as nossas obrigações. Nós temos, inevitavelmente, aborrecimentos frequentes, preocupações frequentes e tensões constantes. Tensões, preocupações, aborrecimentos e responsabilidade fazem parte de um conjunto de detalhes que aumentam o nosso grau de tensão, de estresse, consequentemente nos levando a
a problemas de saúde mais evidentes. E hoje nós vivemos no meio de uma nova doença que faz parte do nosso dia a dia, que é aquilo que nós chamamos de síndrome da comparação social. O que é isso? Isso é um fator que nos desgasta mais, e sempre que eu me referi a desgaste a mais, eu estou me referindo também a envelhecer mais depressa. Na síndrome da comparação social, que é considerado hoje uma nova doença, as pessoas, às vezes, não se conformam em ver que outros fazem um percurso de vitórias mais fácil do que ela própria. Então, ela se compara, ela quer ter um carro igual ao outro, ou um carro melhor do que o outro, uma casa, uma roupa, etc. Então, a síndrome da comparação social está ligada àquelas grandes expectativas que a vida moderna nos obriga a ter. E isso faz com que exista o que nós chamamos de trio maléfico, que ajudam a produzir mais doença no nosso organismo. O trio maléfico é a raiva, é a inveja e a vaidade. Isso faz parte hoje de muitas situações, principalmente em quem vive num meio corporativo, onde a competição é intensa, e esse trio maléfico ele é responsável pelo desgaste do organismo, pela agressão ao organismo e pelo aparecimento de doenças. Então, vocês veem o seguinte, no meio disso tudo, essa figura da raiva, nós podemos dizer que ela pode chegar a um ponto em que até ela mata. A raiva mata. A inveja, a raiva, toda essa competição de vaidade, isso tudo gera tanta tensão que faz com que o organismo se desgaste com muito mais rapidez. E isso leva realmente a uma situação de descontrole emocional, como essa figura que nós estamos vendo, que é o indivíduo que pira completamente. E isso pode levar não somente à acentuação do estresse como um todo, mas aquele quadro que hoje é bem reconhecido, chamado de burnout, que é o hiperestresse, que os americanos descreveram muito bem, que é o estresse no seu ponto máximo, que pode levar a uma depressão profunda, pode levar a crises de pânico com frequência e ao descontrole emocional como um todo. Então, nós temos que parar e avaliar a nossa posição perante esse mundo agressivo. Eu gosto muito de dar um exemplo, que está aqui na tela, que é o que nós chamamos de como nós devemos redimensionar os nossos obstáculos. Existe um psiquiatra na Inglaterra que durante 40 anos, ele trabalhou no seu consultório particular atendendo pessoas com problemas emocionais de todo tipo. E ele, depois de 40 anos, ele fez um levantamento no seu arquivo e chegou à conclusão que 95% das pessoas com problemas de sistema nervoso que o procuravam tinham como sofrimento aquilo que ele chamava de contratempos. O que ele chamava de contratempos? Eram problemas emocionais que não eram considerados difíceis de resolver, que ele situava como se fosse, por exemplo, brigas entre namorados, brigas de casais, desajustes familiares, problemas profissionais que levassem ao desgaste, que eram coisas que, dependendo de como
a situação pudesse se modificar, os problemas eram bem resolvidos, às vezes tomando nada mais do que um pequeno calmantezinho leve. 4,8% dos casos que ele atendia, ele chamou de problemas. Então, aqueles primeiros eram contratempos e o segundo eram verdadeiros problemas, que às vezes não eram muito fáceis de serem resolvidos, diferentemente dos primeiros. Como exemplo de problemas, ele citava o caso de um pai de família que tinha um emprego muito bom, ele era casado e tinha filhos, e ele foi promovido, tendo que se mudar, inclusive, de país. Mudando de país, a família ia junto, e ele estava muito bem colocado no trabalho, mas ele se deparava com uma situação de surpresa em que ou a esposa não se acomodava bem no próprio local novo, ou os filhos não se adaptavam bem à escola, por exemplo. Não faziam amizades e tudo. E isso levava a um problema familiar muito sério. Isso ele chamava realmente de problemas. E não mais do que 0,2% dos casos que ele atendia, ele classificou como aqueles casos de tragédias, ou também chamado de naufrágios. O que era isso? Eram situações consideradas irremediáveis, tais como perda de filho, falência familiar, falência profissional. Quer dizer, eram situações que tinham que ser levadas com muito cuidado e muita delicadeza para não agravar mais a situação. Então, nós temos que concluir desse apanhado todo que 95% provavelmente dos problemas que nós enfrentamos no dia a dia e que nos fazem, às vezes, ficar com astral muito baixo e achando até que nós não temos grandes soluções para eles, nós temos que avaliar bem que eles muitas vezes não passam dos que nós chamamos de contratempos, que, por uma questão ou outra, eles podem ser resolvidos e deixarem de existir por completo. Então, vocês procurem ver que quando nós não estamos muito felizes com a situação que nós estamos administrando, muitas vezes nós nos consideramos mal, nós estamos achando que nós estamos sem soluções, quando, na verdade, nós temos que avaliar com calma e ver que tudo pode ser um conjunto de contratempos. Falta muito no nosso meio para nós podermos ter um equilíbrio emocional mais adequado àquela situação de vamos conversar, trocar ideias, desabafar, ter com quem trocar essas ideias e em quem se apoiar pode ser um grande remédio para essas situações emocionais que nos levam a um desgaste muito grande. Então, na prática, nós temos que entender o seguinte: essa chamada agressão pelo estresse produz uma série de substâncias nas nossas células do organismo, que são chamadas de radicais livres, que são moléculas altamente tóxicas que enfraquecem a nossa condição orgânica. Então, por exemplo, se eu viver numa situação de muita tensão, muita preocupação, muito aborrecimento, e me ver mais ou menos sem saída para isso, ou talvez eu não tenha o conhecimento dos melhores caminhos para sair disso,
eu vou produzir mais radicais livres. Consequentemente, as minhas células vão sofrer mais, elas vão se desgastar mais e eu vou ter consequências no organismo por causa disso. Então, vocês veem o seguinte: excesso de produção de radicais livres vai focar exatamente nessa estrutura que vocês estão vendo, que é a célula. Então, como nós somos formados de trilhões de células, se nós não cuidarmos muito bem delas, elas vão se desgastar muito mais rapidamente do que deveriam. Pessoas que passam por situações de desgaste muito mais acentuado, se por acaso ainda forem pessoas que fumam, que bebem muito, que usam drogas, aquilo que nós chamamos de hábitos suicidas, essas pessoas, além de todo o problema emocional, elas vão ter essas outras condições, os hábitos suicidas, para desgastarem muito mais as células e fazerem com que o organismo envelheça muito mais rapidamente. Então, é importante nós sabermos que o excesso de produção de radicais livres ataca a membrana das células, fazendo com que essa membrana que toda célula tem caminhe para o que nós chamamos de endurecimento. O endurecimento da parede celular faz com que ela perca a sua capacidade ideal de filtrar elementos. A membrana da célula, ela permite a entrada de elementos que a nutrem e permite a saída de elementos tóxicos que a prejudicam. Então, quando nós temos excesso de produção de radicais livres, as nossas células perdem a capacidade ideal de fazer essa filtragem. Quando isso vai se propagando para mais células, elas entram em colapso e vai haver a morte celular. Como nós temos tecidos no organismo formados de muitas células, isso pode levar à morte tissular. A morte tissular pode caminhar para a morte de órgãos. E nessa situação, nós podemos morrer. Então, conclusão inicial: o excesso de produção de radicais livres pode levar à morte. Se não levar à morte, vai favorecer o aparecimento daquilo que nós chamamos de processos degenerativos. O que é um processo degenerativo? É aquela situação que começa e, se nada for feito para interrompê-la, ela vai continuar progredindo, nos prejudicando. Um belo exemplo de processo degenerativo é o próprio envelhecimento. Então, nós podemos concluir que o excesso de produção de radicais livres pode nos levar, inclusive, à morte ou pode nos fazer envelhecer mais depressa. E quando isso ocorre, as coisas funcionam como se fossem pedras de dominó. Uma coisa vai levando a outra. E com isso, nós vamos perdendo qualidade. O excesso de produção de radicais livres pode ocorrer por desequilíbrio emocional, quando ele é intenso, pela má nutrição, que é exatamente aquela situação em que o organismo não absorve nutrientes importantes para poder defendê-lo, por infecções, pelos chamados hábitos suicidas,
que nós podemos englobar no fumo, no álcool e nas drogas, por radiações ionizantes, cada vez mais frequentes na nossa vida, e pela própria poluição ambiental. Todos esses elementos aumentam a produção de radicais livres, que nós devemos ter, e nós vamos ver no final isso, nós devemos ter meios de nos proteger para evitar o excesso de produção deles. E esse excesso de produção de radicais livres acaba acelerando o envelhecimento e aumentando a incidência de processos degenerativos. Qual é o nosso papel quando nós identificamos isso? É criarmos mecanismos de proteção contra os radicais livres. Então, nós não podemos evitar, por exemplo, a poluição ambiental. Na maioria das vezes, nós não podemos evitar a tensão emocional que nos leva a desequilíbrios. Mas nós podemos tentar criar um escudo protetor contra o excesso de radicais livres. Então, vocês veem o seguinte: se eu tenho um organismo que eu quero manter saudável, eu tenho que fornecer ao meu organismo o máximo de matéria-prima adequada para me proteger melhor. E hoje em dia nós estamos sujeitos a essa alimentação industrializada, que na verdade é chamada de junk food, e ela é praticamente isenta de nutrientes adequados. Então a gente lança a mão desse tipo de alimento para poder encher o estômago e nos enganar de que nós nos alimentamos. Mas, obviamente, nós estamos nos nutrindo cada vez mais nessa vida moderna que demanda tanto de nós. Além daqueles alimentos industrializados, as bebidas também, e vocês vão ver o seguinte: ao longo de muitos e muitos anos, a humanidade andava e corria. Ela andava para procurar alimentos. E ela corria, inclusive, para fugir de predadores. Só que nos últimos anos, e nós vamos apenas ilustrar isso, principalmente no início do século XX, ou pelo menos da metade do século XX para frente, o homem, ao invés de andar e correr, ele aprendeu a sentar e comer. Então vocês veem o seguinte: sedentarismo, junto com algumas coisas para comer, e olha aqui na mão dele, inclusive, um controle remoto para evitar que ele se levante para mudar o canal de TV. Então, os hábitos se modificaram e nós não fomos preparados para sentar e comer. E nós passamos a fazer disso um hábito muito frequente. Então, vocês veem que até as crianças hoje estão tendendo ao sobrepeso e à obesidade. E vejam bem o que tem na frente deles em relação à alimentação. Muito pouca coisa com nutrientes adequados e muita coisa para tapar buraco. Então, as crianças, além de não praticarem exercícios como antigamente era comum, essas crianças hoje estão comendo mal, estão sedentárias e estão tendendo a produzir doenças degenerativas. E é muito importante que a gente lembre que existe uma diferença muito grande entre comer e se alimentar. E eu, nas aulas que a gente costuma dar, eu costumo dar muito esse exemplo, que às vezes um indivíduo é um executivo de uma empresa, ele está vivendo sob pressão muito grande e ele não tem tempo de sair para almoçar.
Então, ele dá uma corridinha rápida na padaria da esquina, ele pede 2 coxinhas e um copo de Coca-Cola. Ele enche o estômago com aquilo e volta para o trabalho, onde ele vai ter, provavelmente, uma reunião estressante, que é mais um fator de desgaste. Terminado isso, ele vai se lembrar que ele não saiu para almoçar. Então, ele dá uma corridinha de novo na padaria e pede mais 2 coxinhas e mais um copo de Coca-Cola. Então, ele encheu a barriga e ele está se sentindo satisfeito e saciado, mas ele, nutricionalmente, ele não teve nada. Então, ele não deu absolutamente nenhum benefício ao seu organismo. E vocês podem ver por essas figuras a evolução do sobrepeso até a obesidade, onde antigamente o indivíduo tinha um corpo bem moldado, com a musculatura predominante, e com o passar do tempo, protusão abdominal, com aumento de gordura interna, levando à obesidade, podendo, inclusive, caminhar para a obesidade mórbida, que hoje em dia não é tão raro de se ver. Antigamente, nós não víamos um obeso mórbido com frequência no Brasil. A gente via fotos, quem viajava para os Estados Unidos costumava ver, mas no Brasil hoje é comum justamente por erros alimentares associados a sedentarismo e tudo ao contrário do que se costuma recomendar. Todos esses fatores são fatores geradores de desgaste, consequentemente de doenças, facilitando, inclusive, o envelhecimento. Vocês veem essa ilustração aqui, mostrando que andava-se e corria-se. E hoje, a própria postura do indivíduo, quando ele não se cuida sob o aspecto nutricional adequado, ele passa a ser visto, inclusive, como doente. Então, vocês veem o seguinte: uma das primeiras coisas que nós deveríamos colocar em prática na vida é o conceito da alimentação correta. Se nós pararmos para pensar, nós vamos botar um pouco de culpa na mamãe e na vovó. Porque tem o seguinte: com quem que eu aprendi a comer? Com a minha mãe. A minha mãe aprendeu com quem? Com a minha avó. E a minha avó com a bisavó e assim por diante. Antigamente não se tinha uma noção adequada da composição adequada dos alimentos. Só que lançava-se mão de alimentos com menos conservantes químicos, com menos agrotóxicos, menos industrializados de uma maneira geral. Então, por exemplo, se nós temos a informação correta de uma alimentação bem feita, nós sabemos que isso pode nos propiciar bem-estar maior, manutenção do peso adequado, que é um fator a menos para causar doenças e acelerar o envelhecimento. Nós vamos poder viver mais, ter mais longevidade, diminuir o risco de doenças e, consequentemente, retardar o envelhecimento. Quem vive comendo junk food com frequência tem, inclusive, uma aparência física mais envelhecida. Hoje em dia, nós encontramos pessoas de 70 anos de idade que se cuidam muito bem e têm uma aparência jovial, embora tenham 70 anos de idade. Por outro lado, existem pessoas de 40, 45, 50 anos de idade que fazem exatamente o oposto e aparentam ter muito mais de idade. Então, vocês veem como tudo isso faz parte da nossa maneira de viver
de forma mais adequada. Então, por exemplo, uma dieta alimentar pobre, sem nutrientes adequados, mas uma ausência de exercícios físicos, seria o sedentarismo, nos leva a uma deterioração física. Essa deterioração física vai comprometer todos os nossos órgãos internos, inclusive as nossas glândulas endócrinas, que são responsáveis pela produção de hormônios. Com isso, a aceleração do envelhecimento. Vocês veem o seguinte: hoje não faltam informações a respeito de saúde, mas não quer dizer que as pessoas sigam adequadamente o que deveriam seguir. Então, por exemplo, mulheres que fumam, que bebem, que usam drogas, não dominam bem o seu emocional, sedentárias, com sobrepeso ou obesidade, essas mulheres vão sofrer alterações hormonais que fatalmente vão fazê-las entrar no processo de climatério e encontrarem a menopausa muito mais cedo do que a média daquelas que se cuidam melhor. As mulheres que se cuidam melhor, nutricionalmente, mantêm o peso adequado e praticam atividade física, se alimentam bem, essas mulheres hoje têm a menopausa constatada, em média, em volta dos 52 a 53 anos de idade. Então, isso explica, inclusive, jovialidade mais prolongada. Existe uma diferença, do ponto de vista de degeneração hormonal, entre o homem e a mulher. A mulher, ela entra no processo do climatério, que é um período em que há queda gradual de produção de hormônios, até o dia que se instala a menopausa. O homem não tem uma parada de alguma coisa. O homem tem um gráfico de queda gradual de todo o estado geral. Se esse homem conseguir adquirir medidas próprias para retardar esse gráfico de queda, ele vai se revitalizar e mostrar mais jovialidade. Isto é, retardar o envelhecimento. A mesma coisa a mulher. Existe uma diferença biológica entre o homem e a mulher para isso. Aí vem aquela pergunta: o que eu faço, então, para aditivar melhor o meu corpo? Não tem segredo. O maior ponto de convergência é criar um estilo de vida que seja compatível com saúde, vitalidade e jovialidade. Então, por exemplo, no estilo de vida adequado, obrigatoriamente tem que haver uma prática de exercícios regulares. É imensa a maioria das pessoas que se recusam a fazer exercícios. Mas nós fomos feitos para nos exercitar. E a recomendação de exercícios regulares não é aquela de pedir para as pessoas se transformarem em atletas. É simplesmente se movimentarem para, como a gente fala normalmente, para evitar a ferrugem. Então, exercícios regulares fazem parte de um estilo de vida adequado. A boa nutrição nem se fala. É dar ao organismo toda a matéria-prima adequada para ele se desempenhar bem. Se possível, abolir o fumo. O fumo é um fator tóxico, agressivo, que
leva a um aumento de produção de radicais livres. Consequentemente, as células vão se mostrar danificadas por isso. Recomenda-se uma moderada ou nenhuma ingestão de álcool, que também, dependendo do excesso, vai produzir mais radicais livres. Recomenda-se bons relacionamentos pessoais, obviamente, junto com o envolvimento em atividades prazerosas. Então, se eu tenho uma vida estressante, um chefe exigente, uma meta difícil de se conseguir, e eu tenho tensões, preocupações, aborrecimentos, responsabilidades, eu tenho que procurar, em momentos de lazer, saber me envolver com atividades prazerosas, porque com isso eu vou tentar liberar tensão reprimida. E a tensão reprimida vai fazer com que eu aumente a produção de radicais livres. Então, além disso, eu tenho que procurar ter um sono adequado. É extremamente comum a pessoa sob tensão constante, sob exigências muito constantes, ter dificuldade de dormir ou ter despertares noturnos frequentes. Vocês sabem que nós somos a única espécie de mamíferos que dorme sem sono, porque nós temos que deitar para dormir, e nós acordamos com sono, porque o despertador toca. Então, nós temos que regular esse nosso ritmo para nós termos um sono que seja, pelo menos na pior das hipóteses, reparador, de forma que a gente acorde pela manhã sem aquela sensação muito intensa de cansaço, né? Além disso, sexo adequado também está ligado ao estilo de vida. Logicamente, ele não pode ser por obrigação, mas tem que ser por prazer. E, por último, exposição ao sol. A gente costuma ouvir com frequência recomendações dos dermatologistas para nós evitarmos a exposição ao sol intensamente. E razões lógicas para isso, devido ao aumento de incidência de câncer de pele. Mas um período pequeno de exposição ao sol em áreas do corpo que não sejam cobertas vai nos ajudar a produzir melhor vitamina D, que tem um papel fundamental para evitar a nossa evolução para processos degenerativos e também nos proteger com relação à imunidade. Então, para quem tem medo de se expor ao sol com frequência, a recomendação básica é que se tome, no mínimo, 10 a 15 minutos de exposição ao sol, todos os dias, se for possível. E, se não for possível, pelo menos 4 a 5 vezes por semana. Então, isso tudo está ligado ao estilo de vida mais aconselhável e mais adequado, que faz com que nós possamos retardar naturalmente um processo maior de envelhecimento. Essa aqui é uma definição de saúde de Linus Pauling. Linus Pauling foi já falecido, ele foi químico, muito conceituado, e ele foi vencedor de 2 prêmios Nobel, um de Química e o Prêmio Nobel da Paz. E ele deu uma definição que eu, pessoalmente, considero perfeita em relação à saúde. Saúde, para ele, é o perfeito equilíbrio entre as moléculas do corpo. Isso quer dizer, em outras palavras, que toda a matéria-prima dada ao organismo está harmonicamente preservada para permitir ao corpo um desempenho normal.
E vale a pena a gente comentar o seguinte: na natureza, durante o período em que nós somos jovens, nós temos muita energia que é nos dada para nós nos desenvolvermos e crescermos. Na idade adulta, já existe uma queda moderada dessa qualidade energética. E na velhice, existe, por definição, uma queda acentuada da qualidade. Só que nós aqui hoje vamos discordar um pouco disso. Porque na velhice, se houver um bom preparo na idade adulta, essa velhice não vai ter uma queda acentuada. Ela vai ter uma queda, sim, se comparada com a idade mais jovem, mas ela vai ter condições de um desempenho satisfatório de vitalidade. Eu não conheço ninguém com 80 anos de idade que seja jovem, mas eu conheço muitas pessoas com 80 anos de idade que são joviais. Essa jovialidade foi dada por um estilo de vida adequado para manter bem a qualidade do organismo. E vejam bem, a natureza ela é meio sacana com a gente. A natureza ela costuma nos dar saúde suficiente para nós cumprirmos o nosso papel, a nossa dívida com ela, que o objetivo é a capacidade de procriar. Em média, até os 40 anos, a pessoa teria uma condição melhor de procriação. E a natureza nos ajuda. Quando nós somos pequenininhos, fortinhos, gordinhos, bonitinhos, nós estamos nos preparando para pagar uma dívida com a natureza, que é perpetuação da espécie. Depois dos 40 anos, a natureza deixa de nos proteger e ela nos deixa à deriva. Então, nós concluímos que envelhecer e manter a sabedoria vai depender de nós. Se eu esperar a natureza me ajudar depois dos 40 anos, eu vou perceber, às vezes, tarde demais, que ela não tem tempo para mim. Então, cabe a mim estimular o meu estilo de vida de modo que eu me beneficie disso e consiga cumprir o resto de anos de vida com mais qualidade. Então, vocês veem bem, se o estilo de vida for bem adequado, ele vai aumentar a minha capacidade de saúde. Obviamente, isso vai fazer com que eu me sinta mais feliz, a minha autoestima melhora, e com isso eu vou ter chance de viver mais. Então, nós podemos dizer que depende do estilo de vida o próprio estado de longevidade. Eu posso viver mais se eu tiver um estilo de vida que me propicie qualidade. Veja bem uma coisa, Stanford, a Universidade de Stanford, fez um levantamento há cerca de 10 anos atrás e mostrou o seguinte: para eu viver mais, não mais do que 10% vai depender de assistência médica. Se eu precisar procurar um médico para poder fazer algum tipo de tratamento, talvez não mais do que 10% pode vir da assistência médica ou do tratamento. O estilo de vida adequado vai contribuir com 53% da minha capacidade de viver mais. As condições ambientais podem participar em 20% e a minha herança genética em não mais do que 17%, segundo esse levantamento. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Se eu me dedicar a um estilo de vida mais adequado, eu vou ter mais chance de viver mais. Não é o remédio que eu vou tomar, não é apenas a minha genética, claro que ela é importante, mas não é a mais importante, e as condições ambientais podem ser, inclusive, absolutamente nocivas, mas o estilo de vida adequado é o que vai me fazer viver
mais tempo. Gosto muito de uma frase que diz o seguinte: muitas pessoas não chegam aos 80 porque perdem muito tempo tentando ficar nos 40. Então, o que quer dizer isso? Muita gente não se conforma com o fato de envelhecer. Quem não se conforma com o fato de envelhecer, vocês podem ter certeza que vai envelhecer mais depressa. E recursos para se enganar em relação ao envelhecimento, hoje existem muitos, até dentro da própria medicina estética. Todos os procedimentos estéticos, aos quais, inclusive, vocês se dedicam, podem, logicamente, camuflar muita coisa em termos de desgaste. Mas vocês têm que ter ciência plena que o que vem de dentro para fora é o que vai permitir o bom resultado do procedimento estético. Então vejam, por exemplo, esse exemplo aqui. Nicole Kidman, considerada uma mulher muito bonita, uma atriz que já fez vários filmes, sempre foi considerada uma beleza conhecida, reconhecida. Ela resolveu se submeter a procedimentos estéticos para tentar melhorar mais a sua condição de aparência física. Veja o que aconteceu. Ela mexeu, logicamente, com aplicações de toxina botulínica, ela fez preenchimento de lábio, ela fez algumas coisas a mais e, obviamente, ela deixou de ser bonita como era, além de não parecer tão jovial. E, como ilustração, eu vou mostrar para vocês uma série de exageros que existem, muitas vezes desnecessários, e que fazem com que as pessoas, inclusive, se arrependam de não se deixarem envelhecer de uma maneira mais natural, dando mais qualidade para o seu organismo. Então, vocês veem essas figuras que tentam fazer coisas que acabam impressionando muito mais do que fazendo com que elas sejam elogiadas. Existe uma jornalista que mora em Nova York, chamada Nora Ephron, que ela escreveu um livro até divertido. Eu já li esse livro, é um livro pequeno, chamado Meu Pescoço é um Horror. E nesse livro ela faz exatamente a apologia dos bons cuidados físicos em geral para poder minimizar o envelhecimento. E ela frisa bem que tem duas estruturas no corpo, principalmente da mulher, que não enganam a idade. Um deles é o dorso das mãos e o outro é o pescoço. Por isso ela recomenda que mulheres mais maduras, em fase pós-menopáusica, que elas, quando se reunirem e sentarem numa mesa para tomar chá ou tomar café, que elas não se esqueçam de usar golas altas, ou chá ou gola chinesa, pelo menos para não dar chance de serem observadas no pescoço. Então, isso é apenas uma ilustração. Se alguém tiver a curiosidade, esse livro vale a pena ler. Para nós concluirmos essa nossa apresentação, eu vou frisar o seguinte. Didaticamente, existem 3 maneiras de envelhecer. Nós podemos dividir o envelhecimento em anormal, normal ou mínimo. O que seria isso? O chamado envelhecimento anormal, hoje em dia, é aquele que seria considerado normal há muitos anos atrás, onde não existem cuidados com o corpo. A alimentação não é cuidada,
os hábitos suicidas são presentes, a administração do estresse é dificílima, o sedentarismo está presente e a pessoa abusa de hábitos não saudáveis. Então, esta é a pessoa que vai envelhecer mais rapidamente do que deveria e, quando ela disser a idade para a outra vai achar que ela está mais velha do que, aparentando mais do que realmente ela é. O chamado envelhecimento normal é aquele em que nós procuramos dar bons cuidados com o corpo, mas sem lançar mão de técnicas maiores, tanto estéticas quanto médicas em geral, e até mesmo nutricionais, que visam desacelerar o envelhecimento. Então, é aquela condição em que a pessoa procura manter o peso, procura se exercitar, procura se alimentar direito, mas não lança a mão de recursos mais sofisticados para poder aparentar mais jovialidade. E o que nós chamamos de envelhecimento mínimo são aquelas situações em que pode haver melhora da aparência física, demonstrando mais jovialidade, quando se utiliza técnicas modernas de estética e de bem-estar geral. Então, hoje em dia, não existe muita desculpa para a pessoa ficar relaxada e permitir a aceleração do seu envelhecimento. Hoje em dia, existem muitas maneiras de se pisar no freio e criar um escudo protetor para se desgastar menos. Hoje é muito comum um casal de terceira idade se apresentar desse jeito, fazendo atividade física regular. É importante que as pessoas aprendam a expressar melhor as suas emoções. É impossível estar bem guardando tensão, reprimindo tensão. É importante botar emoções para fora, cantando, gritando, pintando, jogando, fazendo alguma atividade, seja prazerosa. O bom relacionamento interpessoal é fundamental. A manutenção da atividade da mente é fundamental, até para retardar o desgaste dos neurônios que, mais cedo ou mais tarde, vão propiciando atrofia cerebral, caminhando para demências, Alzheimer inclusive. Então, leituras, assistir filmes, fazer palavras cruzadas e coisas afins são interessantes. Manter o bom humor, né? Os dois dentro de uma convivência harmoniosa, mantendo o bom humor. É interessante fazer parte de atividades culturais, música, leitura, teatro, cinema, etc. Dançar é importante. Movimentar-se é mais importante ainda, para não enferrujar. E praticar atividade física regular, ressaltando de novo, dentro do estilo de vida adequado, o sono adequado, e entender que nós podemos deixar de ser envelhecidos desta maneira, partindo para interesses maiores e nos tornarmos idosos de boa qualidade. Eu diria para vocês que, se nós fizermos isso e formos otimistas no sentido do que vem pela frente, nós vamos ter uma qualidade de vida muito maior e o próprio olhar vai mostrar jovialidade. Vamos encarar uma realidade. Não há cura para o nascer e o morrer, a não ser saborear o intervalo. Vamos deixar claro o seguinte: um casal que atinja os 70 anos de idade e tem vontade de conhecer mais coisas no mundo
e participar de atividades prazerosas, eles têm consciência plena de que tem muito mais passado do que futuro. Mas eles poderão viver muito bem o tempo que está sem se preocupar com o final da linha. Esse quadro é um quadro pintado do século XV e ele se chama A Fonte da Juventude. Existem muitas histórias de viajantes, mercadores, que cruzaram várias partes do mundo procurando a fonte da juventude para se banharem nas águas, para poderem manter as jovialidades. O importante é a gente saber que não existe fonte da juventude se nós não fizermos o nosso papel de preservação da nossa qualidade. Eu termino dizendo o seguinte: você é idoso quando ainda faz planos, e você é velho quando você só tem saudades. Se você olhar para frente e quiser caminhar, aprender e aproveitar, você será um idoso de boa qualidade. Agora, se você se sentar, se lamentar e reclamar do tempo que passou, você realmente é um velho. Então, como final do nosso papo, eu diria o seguinte: vale a pena ficar muito velho, com boa qualidade. Senão, é melhor não se ficar velho. E aqui, eu termino a nossa conversa dando chance a vocês de perguntarem alguma coisa, se vocês acharem que vale a pena. Professora Vani, acabei nosso papo. Boa noite, doutor Sérgio, muito obrigado, como sempre, enriquecedor escutar o senhor. Agora vamos dar oportunidade para os alunos, aproveitem o doutor Sérgio, explorem ele, daqui a pouco ele não está aqui, porque, afinal, foi graças à pandemia que estamos tendo essa oportunidade. O doutor Sérgio, para quem não sabe, também dá aulas na Europa e tem uma agenda bastante estreita mesmo, é difícil conseguir, né, um intervalo entre as viagens, né, para que a gente possa usufruir dos conhecimentos dele. Não agora que nós estamos na prisão domiciliar, né, Vani? Sim, infelizmente, ou felizmente, né, tem pessoas que estão se redescobrindo agora, né, então talvez seja a parada necessária. Então, se alguém tem alguma pergunta a fazer, pode escrever aqui no chat, nós vamos esperar um pouquinho. Eu não sei, Vani, se esse pessoal que nos assistiu hoje, se eles sabem que nós temos a participação desse assunto, naturalmente de outra forma, explanado, nas aulas presenciais, não é verdade? Quando a gente normalmente tem a facilidade de trocar ideias durante as aulas, e hoje nada mais foi do que uma explanação sobre o assunto e talvez nem tenha trazido dúvidas para se fazer perguntas. Mas eu estou à disposição. Assim, nas aulas a gente consegue pormenorizar, né, aprofundar mais, né, a sua aula do sistema nervoso central é maravilhosa, né, quem não é apaixonado, né, e também da avaliação laboratorial, que é uma das coisas que mais os alunos têm dificuldades, né, como avaliar os exames, mas quem é aluno da pós de bioortomolecular, tem alunos antigos que já tiveram oportunidade de ter aula com o senhor, e tem alunos que ainda não conseguiram. E, com certeza, esses ainda vão ter outras oportunidades com o senhor ao longo da pós-graduação.
E aos alunos da Biomedicina Estética, nós convidamos vocês, essa é uma oportunidade também de vocês conhecerem um pouquinho do nosso curso, e convidamos vocês também para qualquer dúvida que tiverem a respeito da pós, né, entre em contato conosco, entre em contato com a ISEC, que a ISEC vai direcionar o meu e-mail, e eu vou poder esclarecer vocês se tiverem alguma dúvida, ou se quiser conversar também alguma dúvida com o doutor Sérgio. Nós estamos sempre à disposição, né, doutor Sérgio? Sempre que nós somos viciados nisso, né? É verdade. Eu fiquei um pouco assustada ali vendo os slides, como sempre. Meu Deus, estou em várias categorias. Tenho que dormir mais. Eu fiquei com actígrafo, né, durante 10 dias. Não, nem vou falar. Depois eu vou mandar só um gráfico para o senhor, como é que estava o meu sono. Tá bom, eu fiquei mais ansiosa, e aí eu não conseguia dormir. Já durmo pouco, né? Pelas necessidades. Mas aí, com aquilo, eu fiquei assim, meu Deus, eu fiquei as 2 primeiras noites, eu não conseguia dormir. E assim, todo mundo vai ver o meu sono, Senhor do céu. Então, mas olha só, veja só. É bom até para o pessoal saber disso. Quando eu frisei sono adequado, a gente, quando tem muita tensão, muita tribulação na vida, a gente passa a ter um sono mais superficializado, e quando a gente não atinge regularmente o sono profundo, que é o 4º estágio, chamado sono REM, a gente, com o passar do tempo, vai tendo comprometimento de memória, concentração e queda de imunidade. Você vê como uma coisa está muito ligada à outra. Obesidade, né? Várias. Imagina a melatonina, se eu não dormir, o horário que ela produz, né? O pico de produção dela, né? Que se dá na madrugada, e se eu não estiver dormindo, eu já vou ter um atraso de fase, consequentemente, né? Sem dúvida, então, sem dúvida. As minhas fases estão todas. Então, por isso que quando a gente aborda um tema desse tipo, a gente tem que frisar que não são coisas pontuais, não. Está tudo interligado. Sim. E nós somos uma máquina que tem que estar trabalhando harmonicamente em todos os setores. Nós vimos assim na nossa prática muitas pessoas prescrevendo melatonina, né, indiscriminadamente e de uma maneira até errônea, né? E eu estudo melatonina, então, mas eu fiquei bem preocupada com o meu sono. É difícil voltar ao estado normal. É bem difícil, porque eu tenho uma latência muito grande, né? Mas aí é que está. Nós temos que pensar em como construir o escudo protetor. Sempre tem uma maneira. Você nasceu normal e você tem que continuar sendo. Os desvios de normalidade se dão por estilo de vida inadequado. Sim, com certeza. É aquilo que o senhor falou lá no início, né? A gente vai se impondo uma carga horária, vai se impondo vários compromissos, mas chega uma hora que tu tem que pôr o pé no freio. Eu coloquei o pé no freio, só que está sendo difícil eu conseguir voltar para o meu estado normal. Mas tem que trocar a pastilha de freio, Mani. E aí veio, né, esse vírus maravilhoso, né, que fez ficar em casa. Aparentemente poderia ser considerado uma desaceleração, mas, né, pelo contrário, os compromissos aumentaram, a dinâmica que é diferente, né? Então, quando nós estivermos juntos na próxima aula presencial, você vai me permitir puxar tuas 2 orelhas. Tá bom, mas é só segredo entre nós dois, não espalha entre os alunos, tá? Ninguém está ouvindo, né? Mas, doutor Sérgio, olha só, ninguém fez nenhuma pergunta, pelo jeito, né? Foi muito esclarecedor, o senhor tem uma didática excelente, né? Então, eu vou agradecer mais uma vez a sua boa vontade, a sua generosidade em dividir os seus conhecimentos conosco. E vamos nos despedindo, então, despedir do pessoal, porque ninguém fez nenhuma pergunta, ninguém fez nenhuma colocação, então eu acredito que tenha sido muito tranquilo para todos, como foi para mim. Eu espero ter preenchido essa lacuna e estou à disposição para depois, se alguém quiser trocar ideias, mas
Agradeço a vocês a confiança de chamarem para isso e vamos esperar um próximo encontro. Tá bom, tá bom. Muito obrigado mais uma vez, tá bom? Uma Obrigado a boa você. noite para o senhor. Doutor Sérgio, ainda bem que não faltou luz, né? Pois é, eu estava preocupado com isso naquela hora. Tá bom. Tá bom, boa noite. Muito obrigado, boa noite a todos também. Para quem tem que fazer algum relatório, espero que tenha sido bem proveitoso para vocês, alunos. E qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito da pós, é só entrar em contato comigo, ou com a Isaac, com a Tiana, ou com a Michele, que elas vão, né, encaminhar o meu e-mail para vocês, e eu estou à disposição para qualquer esclarecimento, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela participação de todos vocês. Uma boa noite.